Olá, meus queridos, como vão vocês? De vez em quando, sempre aparece um amigo desavisado e eles mandam uma foto do George com alguma mulher. Aí a pessoa fala, Gilvão, o George tá pegando? Eu falei, pô, também não é assim, né, meus queridos? Então há uma famosa foto do George Harrison com a Madonna, o qual muitos bitomaníacos mais novos ou não tão conhecedores da história, assim, eles sempre perguntam, é verdade, né, que o George Harrison, né, tinha um relacionamento com a Madonna? Já fizeram até vídeo sobre isso, meus queridos. Vou contar a história toda pra vocês. Meu nome é João Bora, esse aqui é Beatles School, vamos lá. Olá, meus queridos, o que foi que aconteceu? Antes de acontecer qualquer coisa, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Ontem, no dia 3 de maio, de junho, desculpa, começou um zoom, né, de que o Paul McCartney viria ao final desse ano, né, cara, de 2024. E as pessoas têm me perguntado, Gilvan, o que você sabe sobre isso? Absolutamente nada, né? Tem o Fletcher, eu não lembro do nome do rapaz, né? Ele tem acertado tudo. Toda vez que ele fala, fulano de tal vai tocar no Brasil, e pô, batata, né, cara? Então, o que acontece? A expectativa é enorme, a vontade é imensa, e tomara mesmo que seja verdade, tomara mesmo que não seja uma bola fora do rapaz, o qual eu duvido bastante que seja uma bola fora. Mas, vamos esperar uma coisa mais oficial para a gente poder festejar, né, meus queridos? Senão, a gente fica aí todo mundo muito decepcionado. Mas, enfim, qual que é esse lance do George Harrison com a Madonna? Bom, meus queridos, o pessoal é mais conhecido que a Madonna é muito próxima das filhas do Paul McCartney, né, cara, e tal. E eu, particularmente, eu não sou lá um grande fã da Madonna, eu tenho até uma coletânea aqui das músicas dela dos anos 80, curtia bastante, é muito, realmente muito bom e tal, né? Mas a última vez que eu, particularmente, ouvi Madonna foi na trilha sonora do filme do Austin Powers, o qual eu sou muito, muito fã, né? Beautiful Stranger e tal. Ela tinha um videoclipe e aparecia o Mike Myers lá vestido de Austin Powers. Mas enfim, qual que é o lance com o George, né? As pessoas ficam perguntando, meus queridos, o lance é o seguinte: nos anos 80 a Madonna, ela fez alguns filmes e tal, arrebentou a boca do balão, mas a Madonna começou um relacionamento com um ator que hoje a gente tem como um dos melhores atores que já existiram, né, pelo menos a nossa geração, que é o Sean Penn, né? Então, o que aconteceu? Eles tinham um relacionamento, mas um relacionamento tanto quanto tumultuado, né? Brigavam demais. Quem lembra na época sabia que os dois, né, às vezes, saía até no tapa, aquela coisa toda. Mas o George Harrison, ele tinha uma produtora de filmes chamada Handmade Films, né? O qual ele abriu junto com o seu eh, eu não vou dizer empresário, quase um parceiro que resolvia todos os problemas dele, que era o Dennis O'Brien, né, o qual no livro que nós iremos, que a Belas Letras vai lançar, e eu trabalhei no livro, do Philip Norman, que vai lançar agora em junho, né, conta bastante essa história sobre Handmade Films e também esse relacionamento com a Madonna, né, essa que a gente pode chamar de relacionamento. O que aconteceu foi o seguinte, né, o George, ele abriu a Handmade Films para poder fazer o filme do Monty Python, Life of Brian, A Vida de Brian, né, cara? Que era um filme muito controverso. Até hoje, as pessoas ainda torcem o nariz para esse filme. Eu acho divertidíssimo e nem um pouco desrespeitoso com a imagem e a história de Jesus, né? É apenas uma comédia e tudo mais. Tem muita gente que fez coisa muito pior do que aquele filme do Monty Python, né? Mas aí o George gostou da coisa, e ele fez Mona Lisa, Time Bandits, vários outros filmes ali que o George botou a mão e conseguiu um certo sucesso, né? O George Harrison, nos anos 80, ele era mais um produtor de filmes do que uma estrela do rock, né? Então, o George cai na mão dele um script chamado Shanghai Surprise, que eu não tenho a menor ideia qual que nome que colocaram em português, porque eu nunca nem vi esse filme. Eu só sei que o filme é ruim. É o que as pessoas me contam e é o que os críticos sempre falaram, né, e tal. E aí o diretor lá, tal, que foi contratado pelo George, eles fizeram lá uma seleção de elenco e acharam que seria ótimo contratar o Sean Penn e a Madonna. Então, qual que foi o problema? A princípio, nenhum. O George se deu hiper mega bem, ele achou a Madonna um tanto quanto na dela, né? Mas ele se deu muito bem com o Sean Penn logo de cara. Ele falou que o Sean Penn tinha um senso de humor bacana, aquela coisa toda e tal. Então, eles vão gravar em Hong Kong, né? O George, ele ficou
de fazer a trilha sonora, músicas como Someplace Else, que apareceriam depois no Cloud9, né, e tal, Zig Zag e tal, várias músicas ali que o George falou assim, não, não, eu vou dar as músicas. Então esse era um envolvimento, porque o George, como produtor, ele não se envolvia muito nessa coisa de fazer o filme, não, né? Ele ficava mais, era nos bastidores e tal, né? E aí começou a aparecer problema ali no set de filmagem ali. Por quê? Primeiro que o Champagne gostava de beber um pouquinho e tudo mais e tal. E como ele tinha esse atrito com a Madonna, ele também tinha um outro lado dele que ele sabia muito bem usar. O que que ele usava? No contrato, a Madonna, como era a estrela e não ele, mas ele se achava a estrela do momento. Mas um filme que tivesse a Madonna nos anos 80, meus queridos, porra, né? Era grande, né? E tal. E aí, no contrato da Madonna, tinha uma cláusula que falava o seguinte: que eles deixaram passar, o George e os advogados deixaram passar, de que ela, e somente ela, teria o direito de escolher ou até negar, se fosse imposto a ela, o parceiro dela no filme, né? O par romântico dela no filme. Então ela tinha esse direito, né? Como eles passaram por cima, porque o cara que estava fazendo o filme já era marido dela, o que que o Champagne fez? Ele começou a colocar suas asinhas de fora e ele começou a controlar a vida do diretor, dos produtores, de todo mundo. Ele fez um inferno, queria mudar o script e tudo mais. E ele jogava na cara das pessoas o seguinte: tá na cláusula do contrato que a Madonna, se ela não aceitar o par romântico dela, não tem filme. Como ela é minha esposa, se eu não fizer o filme, ela não faz o filme. Entendeu? Então ele começou a agir igual um babaca. Então aí os diretores, o diretor e tudo mais, falou assim: não, cara, chama o George para resolver esse problema. Um outro problema que estava acontecendo era que uma dessas atitudes do Champagne da Madonna era que tinha muito paparazzi, porque eles eram a estrelinha do momento. Meus queridos, vamos ser sérios. Foi bom e foi ruim para o George, né? Porque o George já deveria saber, com seu passado Beatle, né, de que fazer um filme com estrelas gigantes, isso traria a imprensa em cima e tudo mais. E a imprensa adorava o fato que os dois viviam brigando, o Sean Penn e a Madonna. Então o George teve que sair do seu castelo e tal e ir até Hong Kong. E ele foi puto. Você, bitomaníaco, deve saber muito bem, né? Cara, ele foi uma fera. Então ele chegou lá para colocar panos quentes, né? Ele falou: gente, ó, o lance é o seguinte, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: esse lance de jornal, de paparazzi, vocês têm que escolher. Se vocês for ler tudo que escreve sobre vocês, vocês vão ficar putíssimos. Né? Então, o que acontece? Você tem duas opções até para vocês fazerem. Tem uma, não leiam esses jornais, não leiam esses tabloides. E segundo, se por acaso você lê, não ligue. Eu passei por isso, né, no meu passado, como Beatle e tudo mais. Então, não ligue para isso. Vamos trabalhar. Mas, enfim, o pé do frango já tinha azedado, meus queridos, e muito. Então, para tentar salvar as filmagens, né, do horror, eles pediram ao George, seria que tem como você aparecer no filme, né? Então o George aparece como um cantor lá num barzinho e tudo mais, e o George se prontificou de fazer a trilha sonora do filme, né? Acabou que eles conseguiram terminar as filmagens para o alívio de todo mundo e tchau, né? O problema é que foram feitas várias edições desse filme, né, cara? E o George acabou tendo que vir a público com o Champagne e principalmente com a Madonna. Então, quando o George vai numa press conference junto com a Madonna, o George sabendo, porque se esse filme desse errado, a Madonna ia receber a grana dela. O Champagne também, já foram pagos. Mas se esse filme desse errado, quem ia perder dinheiro era ele. Ele era o dono do negócio todo, né? E ele sabia que pelo. Eles faziam lá uma pré-visualização do filme e tudo mais, e aí, por mais que o diretor tentasse montar aquele filme, eles fizeram várias edições para tentar montar. O George falou assim: é um produto ruim. É um filme ruim, tem uma história ruim, a imprensa já está falando que o filme é ruim antes do filme estar pronto. Ou seja, vou perder milhões. Meus queridos, o George ele perdeu dezenas de milhões de dólares com esse filme. É coisa do tipo. O gasto do filme na época, lá em 1986 e tal, foi em torno de 12, 13 milhões para fazer o filme. O filme foi arrecadar depois uns 2 milhões de dólares. Né? E quando ele saiu no cinema, praticamente ninguém assistiu. Então, quando o George foi nessa press conference junto com a Madonna, ele não deixou a Madonna falar. Né? E a Madonna ficou uma fera, que ela falou assim: pô, o George simplesmente, é uma expressão inglesa, né? Ele enfiou o pé na minha boca. Né? Ele não me deixava falar, não me deixava explicar, mas o George já estava putíssimo. Então, quando tudo passou e o filme realmente foi
uma desgraça, o George, publicamente, ele começou a descascar a Madonna, e toda vez que perguntavam para ele sobre a Handmade Films, ele falava: a gente pode falar de todos os filmes que eu fiz, mas não vou falar de Shanghai Surprise, não, que eu tenho uma péssima lembrança. Então, meus queridos, sair em foto junto com o George, junto com a Madonna, foto aí, tal, 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 lógico que aconteceu, mas daí o pessoal já vinha perguntar para mim se o George pegou a Madonna, como diversas pessoas me perguntaram, forçar a barra demais, né? Não era assim também, não. E a Madonna era apaixonada pelo Sean Penn, mas eventualmente eles se divorciariam, mas pelo que eu sei, continuariam amigos, né? E tudo mais. E a Madonna jamais gostou muito do George Harrison. Por que que eu tô contando essa história hoje? Porque de vez em quando alguém descobre alguma coisa sobre os Beatles, né? E eles mandam para mim como se eu nunca tivesse visto, o que é muito bonitinho, eu acho muito legal, porque há uma curiosidade, mas há muita coisa da história dos Beatles que as pessoas hoje em dia eles estão descobrindo, né? E como eu disse, é muito interessante. Por exemplo, aquela cena do Paul McCartney tocando Yesterday na frente de uma estação de metrô e tal, pô, aquela cena do Give My Regards to Broad Street, tem muita gente que nunca viu esse filme, né? Então essa história da Madonna, por mais que seja passada para a maioria dos bitomaníacos mais safo, pessoal mais velho, conhece essa história, né? Tem muita gente que não conhece. E aí acaba algum TikToker, alguma pessoa no Instagram, pega uma foto da Madonna junto com o George Harrison, e já coloca, lá, olha, que não sei o que, tal, tal, tal. E às vezes é meu papel vir aqui e contar para vocês o que, que realmente foi que aconteceu. It was, you know the truth, it was a pain in the ass. Grande abraço para vocês, vocês se cuidem aí.